Olá! Mais uma vez estamos aqui para fazer a nossa célula nos lares de uma forma online, né? Muita saudade, muito feliz de estarmos aqui mais uma vez, separados de corpos, mas juntos com o mesmo espírito, buscando aquele que vive e reina, né? E também na mesma batida do coração, com muita saudade, mas que a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E nós estamos aqui para relembrar, né, um pouco, algumas verdades, algumas chaves que foram entregues no domingo. Então, se você ainda não assistiu a palavra de domingo na íntegra, tá aí no YouTube, tá gravada. Então, vai lá, assiste, né, para que você possa entender melhor. E aqui nós vamos falar alguns pontos. Mas antes de falar, eu também gostaria de falar para você que tem nos assistido nessa célula nos lares, mas ainda não participa de uma célula, ou então ainda não conhece como é a célula. E eu quero te motivar a, quando tudo isso passar, procurar uma célula. Nós somos uma igreja em célula e nós somos apaixonados por essa ferramenta, porque a possibilidade dos irmãos estarem em união, né? De ter mais um relacionamento, porque às vezes vai só para a igreja, né, no templo, e aí termina o culto, muita gente acaba não conseguindo falar, né, ter um relacionamento com as pessoas, e a célula é como se fosse a igreja, né, em microcélulas, né, todas são uma igreja, mas nos seus grupos, e aí você pode ter, criar novas amizades, né, ser ajuda para alguém espiritual e ser ajudado espiritualmente, fora que você vai ter também um casal de líder precioso que vai poder te acompanhar, te ajudar, como casal, como mulher, ou só o homem, ou jovem. Nós temos célula de jovens também, bênção, gente. Então, quero motivar você. Nós até falamos que a igreja, né? O templo lá é uma asa, o culto de celebração é uma asa e a célula é a outra asa. A águia não voa com uma asa só, você é uma águia que vai voar longe, mas participa de célula. Vamos juntos nesse projeto, né? Em nome de Jesus você vai amar. Então a célula ela tem um contexto muito interessante, ela tem dinâmica, oração inicial, oração final, tem a palavra, tem um lanche depois, tem comunhão, tem extracelo, gente, é bom demais, eu amo muito. Então vamos lá, né, para a palavra que foi ministrado domingo, uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. E o tema da palavra de domingo foi: a igreja é a resposta para esse tempo. A igreja é a resposta. E quem é a igreja? Sou eu e você. Você é a igreja. Você que faz parte do corpo de Cristo. A igreja não são as estruturas que hoje estão fechadas. A igreja sou eu e você que podemos fazer todo um ambiente de adoração, de cura, né? Né, aquele mesmo ambiente que é gerado lá no templo, nós podemos fazer também dentro da nossa casa, porque nós somos igreja. E aí essa palavra ela veio para tentar, né, fazer com que a gente mude um pouco o foco, a ótica da situação que nós estamos vivendo. Sabemos que nós estamos vivendo um tempo difícil, que a gente nunca imaginou, é algo histórico, né? Esse tempo onde todas as pessoas estão dentro de casa, as lojas não podem abrir, a gente não pode estar juntos. Quem imaginou viver um tempo desse, né? Mas nós precisamos entender que tempo é esse, né? Que tempo é esse que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, nós declaramos e temos como igreja também se unido em oração para que essa fase passe rápido e que possamos sair muito mais fortes do que o que nós entramos nessa fase em nome de Jesus, porque nós cremos e também estamos orando por isso, para que a cura no seu lar aconteça, a restauração de pais e filhos, restauração do casamento. E aí isso sim é o verdadeiro avivamento, quando começa dentro de casa, né? E aí se expande para toda a nação e todo o mundo. Então vamos lá. O tema é a igreja como resposta para esse tempo. E nós usamos o texto de Mateus, capítulo 16, aquela parte onde Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem dizem que eu sou?
E aí Pedro fala, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí eu vou me deter agora no versículo 18, capítulo 16, versículo 18, que Jesus responde para Pedro: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uau! Aí é o momento de você dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque o inferno, ele não prevalece contra a minha vida e a sua vida. As portas do inferno não tem como ser trancadas, porque nem o diabo tem a chave de lá, pois a palavra fala que a chave do inferno ele entregou às nossas mãos, ele entregou a chave nas nossas mãos. Então, precisamos entender que nós não estamos de férias, né? Nós estamos em um tempo de guerra, então nós não podemos recuar e nem muito menos achar que estamos de férias espiritual. É um tempo de a gente orar, é um tempo de clamar para que o Senhor venha, e Ele está com os ouvidos atentos ao nosso clamor, né? Então, eu já declaro que as suas forças espirituais, que o seu ânimo, que a chama, né, seja reativada aí dentro de você, para que você possa entender que você é resposta para esse tempo. Então, nós estamos, né, vivendo esse momento diferente, um momento difícil, né? Mas eu vejo que tem muitas pessoas que têm enxergado o problema na economia, têm enxergado o problema na educação, estamos sem aula, têm enxergado o problema político, problemas na saúde, então têm enxergado de fato muitos problemas, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós, como igreja, nós não fomos levantados para ser identificador de problemas. Nós, como igreja, fomos levantados para sermos solucionador de problemas. Diga assim comigo: eu sou solucionador de problemas. Eu sou resposta para esse tempo. Amém. Nós somos resposta, porque nós conhecemos aquele que pode fazer todas as coisas. Deus, ele não está nesse momento olhando para a terra e olhando para as pessoas do mundo, porque o mundo não o conhece, mas ele está olhando para mim e para você. Qual tem sido a nossa atitude nesse tempo? O que nós temos pensado? Como nós temos agido? Sabe? Nós precisamos entender que a palavra fala que nós fazemos parte de um corpo, né? Onde Cristo é o cabeça. E se por um acaso o pé leva uma topada, eu, por exemplo, quando já aconteceu, né, de eu levar uma topada, de arrancar ali aquela partezinha do dedo, na hora eu já começo a sentir dor de cabeça. Isso quer dizer o quê? Que todo o corpo sofre quando uma parte acontece algo com alguma parte do corpo. Então nós fomos parte desse corpo e precisamos entender que a nossa atitude influencia em tudo, sabe? Então é tempo, sabe, de conserto. E a palavra fala em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz o seguinte: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país sobre o meu povo, enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, do céu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus dá uma chave para Salomão. Ali era um ambiente de glória, onde Salomão tinha chamado a atenção de Deus, dos sacrifícios que ele fez, dos bois, das ovelhas, centenas, né? Mais de 100 mil ovelhas, mais de 20 mil bois que ele entregou em sacrifício. E Deus foi chamado a atenção naquele momento. E ele entregou uma chave, dizendo: olha, Salomão, quando o mundo virá um caos, existe uma forma de eu sarar a terra. Então vamos entender aqui um pouco, rapidamente, esse texto. Começa dizendo: se o meu povo se humilhar e orar. Olha, chegou o tempo de entrar na presença de Deus com humildade, de esquecer o problema do outro, a falha do outro e olhar simplesmente de como eu estou, como está a terra do meu coração, como eu tenho agido, né, na minha vida, como eu tenho me comportado.
né? Entender e saber que nós somos fracos e sem Jesus nós não podemos nada e que nós precisamos também obedecer a palavra, ser humilde, porque às vezes o que a palavra fala não é o que a gente quer fazer, mas precisamos ser humildes para render as nossas vontades a Deus e dizer que seja feita a tua vontade e orar. Orar, a Bíblia fala humilhar e orar. Precisamos estar mais acelerados em oração. Não é porque nós não estamos como igreja unida no templo que nós não vamos mais orar. Pelo contrário, temos que orar mais, buscar ao Senhor. Salmo 57, 17 diz: de tarde, de manhã e ao meu dia orarei e clamarei, e Ele me ouvirá. E Ele ouvirá a minha voz. É tempo de orar bastante, buscar a Deus. Deus quer gerar na sua casa um lugar secreto de encontro com Deus. Ele te espera no seu quarto, Ele te espera no lugar secreto da sua casa. Busque, Ele não vai se esconder de você. Amém? Então, primeiro é orar, se humilhar e orar. Segundo, buscar a face de Deus. É tempo de parar de entrar na presença de Deus e buscar somente as mãos. O que tu podes fazer para mim, meu Deus? Como é que tu vais fazer com as minhas contas? Como é que tu vai fazer com o meu marido, com os meus filhos? Olha a situação que eu estou. Senhor, como é que tu vai fazer com essa minha dor? Como é que tu vai fazer com essa, com essa minha ferida? A gente muitas vezes entra em oração, começa até agradecendo, mas buscamos a Deus pelas mãos dele. E chegou o momento de buscar a face de Deus. Não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Não porque Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez. O que Ele fez, jamais daríamos conta de fazer, que foi mandar o seu único Filho para que hoje pudéssemos ter o caminho da salvação em Cristo Jesus. Então chegou o tempo disso e ver a face de Deus. Não tem como ver a face de Deus sem ver a face do outro, do nosso próximo. O que você está fazendo nesse tempo pela pessoa da sua família? Será que esses dias você tem buscado saber quem está com a sua despensa vazia? Será que você tem se importado, ligado para as pessoas que você conhece e tem dito: olha, eu estou aqui à disposição para o que você precisar, se precisar conversar, se você precisar desabafar. Sabe por quê? Principalmente para as pessoas da família, para as pessoas da igreja, mas também para as pessoas que não conhecem a Jesus. Porque nós passamos por essa fase firme, porque a Bíblia fala que nós somos, como as montanhas de Sião que não se abalam. Então quem confia em Deus não se abala, mesmo em tempos de crise. Mas e quem não conhece a Deus? Quantas pessoas estão aí desesperadas? Eu quero te dizer, igreja, você é resposta para esse tempo, é resposta para essa nação, sabe? Tempos de crise, o coração fica, mais quebrantado. É tempo de pregar a palavra, é tempo de ir buscar aqueles que estão perdidos, é tempo de olhar para a esposa, para o cônjuge, e ver como de fato está e se importar. É tempo de olhar para os filhos, e voltar o coração para os filhos, e buscar encontrar o caminho do coração dos filhos, para que nenhum se perca. É tempo de fato de buscar a face de Deus, E isso tem muito a ver com o nosso próximo também. Então, seja resposta para essa nação, seja resposta para quem está desesperado, seja resposta para quem não sabe o que fazer. Você tem Deus e você pode dar Deus para essa pessoa, que é a solução. E o terceiro e último ponto é se afastar dos seus maus caminhos. Como eu comecei falando, nós somos um corpo e tudo aquilo que eu faço vai implicar em todo o corpo de Cristo. Eu não posso achar que eu aceitei Jesus, faço parte de uma igreja e vou poder viver a vida que eu quero, do jeito que eu quiser. Não, nós precisamos entender que o meu comportamento influencia todo o corpo. E Deus fala: se o meu povo se humilhar, não é um se humilhar, não são alguns, é todo o corpo. Chegou o tempo de todo o corpo de Cristo se afastar dos seus maus caminhos, se arrepender. A palavra fala que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Deus tem misericórdia para você, não importa o que você fez de ontem para trás. O importante é o que você vai fazer de agora para frente, Se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Se o celular, se a internet tem te afastado de Deus, te afasta desse mal, Internet é bênção para quem sabe usar.
sabe? Olha o que você tem assistido, olha o que você tem pensado, olha o que você tem ouvido. Tudo que lhe afasta de Deus, se afaste. Sabe, a palavra fala em Salmo 1, não se detenha no caminho dos pecadores. Isso não quer dizer que você não vai falar com as pessoas da sua família ou amigos que não são cristãos, mas você não pode caminhar no caminho deles, você não pode estar andando em comunhão, porque a Bíblia diz que quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E é tempo de sermos cada vez mais amigos de Deus, amigos do Pai. Eu não sei qual caminho você tem trilhado. Eu não sei como está de fato, tem sido o seu coração nesse tempo, mas aqui estamos ainda com a oportunidade de juntos como igreja sararmos a nossa terra. Aliás, de pedir a Deus, clamar e Deus vir sarar a nossa terra. Então, aqui nós precisamos entender que o que nós precisamos fazer é orar e se humilhar, buscar a face de Deus e se afastar dos maus caminhos. Se afastar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Amém? Você é resposta para esse tempo. Todos nós, temos um propósito a ser realizado aqui nessa terra. Busque em Deus nesse tempo. Pai, qual é o meu propósito de vida? E eu quero te dizer que o seu propósito, o seu talento não é só profissional. Aquilo que Deus te entregou é para ser bênção na vida de alguém. E que você possa ser cheio dessa palavra, né? E poder alcançar o maior número possível de pessoas. E quando nós seguimos esses passos, a palavra fala que Deus vem e sara a terra. A primeira terra que Deus quer sarar é a terra do nosso coração. Fazer uma terra fértil, tirar todos os espinhos, toda secura, toda pedra e colocar uma terra fértil e sarada. A segunda terra é a terra da sua casa. A sua casa, o Senhor, Ele tem desejo de sarar a sua família, a sua casa. E isso acontecendo, isso vai para toda a nossa nação. Nós cremos que o Senhor está com os ouvidos inclinados para a sua igreja, de olhos atentos para a sua igreja. Vamos juntos nesse propósito de sarar a nossa nação com o nosso comportamento, chamar a atenção de Jesus com o sacrifício que nós vamos fazer como corpo, né? Entregar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, não mais com animais, mas sim com os nossos desejos, com a nossa mente, né? Com a nossa carne sendo sacrificada a Deus. Com certeza Ele vem e fala conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Amo vocês.